Senhor Jesus Cristo, estamos neste lugar para trazer mais uma palavra de Deus que possa nos dar vida, que possa mudar a nossa condição, que possa nos dar um conforto, porque sabemos que Deus é que sustenta-nos, Deus é que nos protege, Deus é que faz tudo por nós. É por isso que sempre procuramos estar na sua presença, sempre procuramos andar nos seus caminhos, procuramos fazer aquilo que Ele nos revela. Então, nessa condição, temos que estar sempre firmes na fé, no caminho que Ele sempre tem provido. Vamos orar para poder abrir a palavra de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, agradecemos, Pai, por esse momento que o Senhor nos concede. Pedimos, Pai, que o Senhor possa se manifestar, meu Pai, trazendo a sua palavra, porque somente o seu Espírito, meu Pai, tem o poder, meu Pai, de dar vida para as almas. Deus da glória nos ajuda. Olhe, meu Pai, para nós e ouça, meu Pai, as nossas petições, trazendo, meu Pai, a resposta, meu Deus, trazendo as saídas, meu Pai, para que não possamos ficar encurralados, meu Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo nós pedimos e agradecemos. Amém. Vamos abrir o livro de Gênesis, capítulo 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então, que o Senhor possa nos ajudar, que possa nos abençoar. Poderoso Pai Celestial, a sua palavra foi lida. Peço, Pai, que seja o Senhor, meu Pai, interpretando tudo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Conforme estivemos a ler aqui, nós conhecemos bem, essa é a história da queda, a transgressão. Nós sabemos que quando Deus fez o homem, fez o Éden, lhe colocou lá, tudo estava em harmonia com o homem. O homem vivia da palavra de Deus e vivia, tudo estava em harmonia, conforme dizia. Mas quando o homem deixou de ouvir, deixou de andar na revelação, deixou de andar na vontade de Deus, ele transgrediu a palavra e saiu do caminho, saiu da presença de Deus, ou seja, morreu, separou-se de Deus. Então, nós sabemos que nessa queda em que Adão e Eva foram comer, porque a serpente disse que certamente não morreriam se comessem daquele fruto que Deus disse que não deviam comer. Mas a serpente, tendo dito que não morreriam, o fruto era bom para se comer e era desejável para dar entendimento. É isso que nós vamos tratar neste tema de hoje, porque é um fruto bom para se comer e desejável para dar entendimento. Mas recorde-se que Deus disse para que não comesse. Não interessa se é bom
ou é desejável, recorde-se que Deus disse para que não comece. Então isso é uma ordem que Deus coloca. E isso é o que nós devemos fazer, porque a ordem de Deus é para ser cumprida. A ordem de Deus é para ser seguida. A ordem de Deus é para ser vivida para o nosso próprio bem. Porque nós sabemos que sempre que transgredimos a ordem de Deus, o prejuízo é nosso. O prejuízo é atraído para nós. É por isso que as consequências são duras, as consequências são graves. É a morte, são doenças, é tudo aquilo que está fora da presença de Deus. Então, quando Eva comeu desse fruto, nós sabemos que o produto que houve ali é Abel e Caim. Quando nasceram esses dois, nós sabemos que Caim é do maligno, mas Abel é do Adão. Então, quando Deus revela a Adão que ele veio através do pecado, ele veio através do sangue, e era necessário sangue para que pudesse lavar o seu pecado, para pudesse tirar aquele pecado, era necessário sangue. Deus teve que revelar isso ao seu filho, teve que revelar a Abel. Então Abel, sendo divinamente revelado, ele cumpriu, trazendo uma oferta, trazendo uma ovelha. E nós sabemos que essa ovelha tipificava o Senhor Jesus Cristo. Mas Caim, ele foi trazendo coisas boas, coisas bonitas, coisas que não estavam de acordo com a revelação. Não era Deus lhe revelando, era o seu pensamento, era aquilo que vinha na mente dele, olhando que isto é bom, isto é bonito, qualquer um vai se agradar disto, qualquer um vai gostar dessa oferta. Mas nós sabemos que Deus só se agrada daquilo que Ele revela, daquilo que tem sentido para Ele. Então, quando Abel trouxe a ovelha, Deus se agradou. Deus atentou para a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. E Caim se irou e Deus perguntou: por que te iraste? Se bem fizeres, então terás aceitação. Agora, nós temos que ver que fazer o bem é fazer aquilo que Deus revela. Se bem fizeres, terás aceitação. Agora, nós vamos ver que Abel fez o bem, porque ele fez conforme a revelação de Deus. Porque nós sabemos que a natureza do homem, porque diz a Bíblia que a inclinação dos pensamentos do coração do homem é má continuamente. Isso significa que os nossos pensamentos, a inclinação dos nossos pensamentos é para coisas erradas. A inclinação dos nossos pensamentos é para coisas que não agradam a Deus. Porque diz também no livro de Romanos: quem está na carne não pode agradar a Deus. Mas vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é de Cristo. E nós vemos que Adão e Eva, quando eles viviam de uma forma espiritual, quando eles andavam segundo a vontade de Deus, a serpente estava longe de colocar o veneno na vida deles. É por isso que eles agradavam a Deus naquela condição, porque a carne estava mortalecida, a carne não tinha vida neles, eles viviam segundo a vontade de Deus, mas a serpente veio colocar a sua semente, veio colocar o seu veneno. Então eles olharam, já começaram a andar segundo a vontade da carne, começaram a andar segundo os seus próprios pensamentos.
aquilo que eles viam, que isso aqui é bom e desejável. Então é isso que eles começaram a fazer, é isso que eles começaram a seguir. Então nós vimos que aí nunca mais conseguiram agradar a Deus naquela condição. É por isso que aconteceu a morte, é por isso que aconteceu a separação, porque o espírito guerreia contra a carne também guerreia contra o espírito. Então é preciso que nós saibamos que Deus é espírito e nós também temos que ser espirituais, temos que andar segundo a vontade do espírito. E Deus diz no livro de Éfesos que revistam-se de toda a armadura de Deus para que possam resistir contra as astutas ciladas do diabo, pois não temos que lutar contra carne nem sangue, mas lutamos contra as forças espirituais do mal, contra os príncipes das trevas, contra as potestades. Agora, nós temos que revestir as armas do Espírito. Para quê? Para que possamos lutar contra esses espíritos. Porque nós vimos que quando aconteceu essa queda, lá, essa transgressão lá no Éden, Deus sabia que esse espírito ia continuar a dizimar vidas, ia continuar a matar, ia continuar a enganar, porque nós sabemos que Satanás, o que ele faz é somente mata, somente rouba, somente destrói. É isso é o que ele sabe fazer. Deus, sabendo que Satanás ia dar continuidade à sua atividade de matar, de enganar, Deus, disse que nós devíamos estar revestidos de toda a armadura de Deus, de toda a sua palavra, para que possamos resistir contra as astutas ciladas que Satanás sempre vai fazer contra nós. Agora, nós, quando nos apresentamos diante dele, através dos nossos próprios pensamentos, através da nossa própria mente, nós sempre somos derrotados. Quando lutamos através da nossa própria força, através dos nossos próprios pensamentos, nós sempre somos derrotados, porque ele é astuto. Ele é astuto da mesma forma que ele conseguiu enganar a Eva lá no Éden, da mesma forma que ele enganou, ele continua enganando hoje. Veja hoje em dia em que situação muitos de nós nos encontramos, porque as astutas ciladas do diabo estão tendo efeito sobre nós, porque nós não estamos revestidos de toda a armadura de Deus. Nós estamos revestidos da palavra de Deus. Há algo que está falhando em nós. Há algo que está falhando na vida do povo de Deus. É por isso que é preciso voltar ao lugar, voltar à posição de guerrear. Porque nós sabemos que somos peregrinos nesta terra, somos peregrinos, então estamos numa guerra, estamos numa passagem, estamos no êxodo. É preciso entender que há lutas nesta peregrinação, é preciso entender que estamos numa guerra, então é preciso que estejamos armados para lutar, é preciso que estejamos prontos em prontidão de combate. Mas essa luta que nós vamos travar, temos que saber que o inimigo é astuto. O inimigo é astuto. É por isso que nós temos que olhar sempre aquilo que Deus tem nos revelado para fazer e nunca abandonar esta revelação, nunca abandonar a palavra de Deus, se nós quisermos chegar para onde é que nós vamos. Se nós sabemos que somos peregrinos nesta terra, neste lugar, é preciso andar de acordo com a vontade de Deus para que as ciladas de Satanás não possam nos atrapalhar, para que as ciladas de Satanás não possam nos apanhar. Então nós vamos olhar
somente na palavra de Deus e vamos seguir os caminhos que Deus tem provido para nós. Porque nós sabemos que temos que anular todos os nossos pensamentos, toda a nossa mentalidade deve ser anulada, porque ele já disse que a inclinação dos pensamentos do coração do homem é má continuamente, é má de geração em geração. Então nós temos que anular toda a nossa existência e que seja ele, porque ele é o cabeça e quem pensa sempre é cabeça. Ele é que pensa por nós, ele é que age por nós. Nós o que temos que fazer é nos firmar na sua palavra e aceitar as revelações, fazendo aquilo que ele tem revelado para fazer. Porque de qualquer modo não podemos agradar a Deus, não podemos andar com Deus, não podemos fazer nada diante das serpentes, não poderemos fazer nada diante das ciladas do diabo. Agora nós temos que olhar que quando Caim foi apresentar aquelas coisas boas para a mente dele, ele foi apresentar aquelas coisas bonitas, Deus não atentou para essas coisas, embora fossem bonitas. Deus não atentou para essas coisas, embora fossem boas, mas ele atentou para aquilo que ele revelou para o seu filho, atentou para aquilo que ele revelou para Abel. Então hoje as pessoas tentam fazer boas coisas, tentam fazer coisas bonitas, aquilo que elas pensam nas suas mentes, que isso vai agradar a Deus, que isto vai ser bom para Deus. Mas Deus só se agrada daquilo que ele revela para si. Deus só se agrada quando você é obediente à sua revelação. Porque é assim mesmo como Deus age. Nós sabemos que nada dos nossos pensamentos pode agradar a Deus, porque Deus é Espírito. Agora, nossos pensamentos não podem agradar a Deus. É por isso que nós temos que anular completamente, mortificar a nossa carne pelo Espírito, pelas obras do Espírito. E a nossa fé deve ser muito grande cada vez mais. A nossa fé deve ser acompanhada de obras, porque a fé sem obras é morta. Como o corpo sem espírito é morto, assim também é a fé sem obras. Uma fé sem obras é morta. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos dessa fé. Nós precisamos de manifestar essa fé acompanhada de obras. Obras que mostram que realmente este povo tem fé. Obras que mostram que esse povo realmente crê nesse Deus. É por isso que se mantém firme nesse Deus, se mantém firme nessa palavra. Porque olha, quando Deus foi revelar a Noé que ele devia construir a arca, porque haveria o dilúvio, Noé teve que fazer a arca pela fé que ele tinha. Ele teve que fazer a arca mesmo que o tempo fosse longo. 120 anos, nós sabemos que passaram 120 anos, mas ele nunca desistiu de fazer a arca. Ele fez a arca, concluiu a arca e começaram a entrar os animais e começou a entrar também a família dele. Então ele fez isso pela fé que ele tinha na revelação que Deus estava dando. Agora, qualquer um que tentasse também imitar ou fazer qualquer uma arca ou um barco bonito, ou seja, qualquer outra maneira, não poderia ter nenhum efeito, porque Deus só se agrada daquilo que ele revela para que os filhos possam fazer. Então é isso que nós devemos fazer, olhar hoje. Não são as coisas bonitas ou as coisas boas que nós podemos apresentar a Deus, mas é a revelação que ele traz sobre nós, é aquilo que ele revela que nós devemos fazer. É isso que nós devemos olhar, a mesma coisa que Abel fez. Porque se você não fizer isso, permanece no pecado. Se Deus não te revela
como é que você deve sair, como é que você deve agir. Você permanece apanhado nas ciladas, permanece no escuro, permanece nas trevas, permanece enganado pelas serpentes. Agora, para que você possa resistir às astutas ciladas de Satanás, é necessário revestir-se de toda a palavra de Deus. E nós vemos que essas astutas ciladas de Satanás estão a ter um efeito muito grande nesse momento, porque muita gente está a cair nessas ciladas, muita gente não está se revestindo de toda a armadura de Deus, está se revestindo de alguma armadura de Deus, está se revestindo de alguma palavra somente, mas Deus diz que tem que se revestir de toda ela. Só assim você poderá resistir contra essas ciladas de Satanás. Só assim você poderá resistir contra as ciladas que Satanás vai fazendo contra si. Agora, não há outra coisa, não há outro caminho, não há nenhuma outra revelação, a não ser essa que Deus tem nos dado, de permanecer na palavra dele, sujeitando-se a ele e resistindo ao diabo, para que este possa fugir de nós. Nós temos que resistir ao diabo e não resistir à revelação. Temos que resistir ao diabo e não resistir à palavra de Deus. Temos que sujeitar-nos a Deus para que o diabo possa fugir da nossa presença. Não são os nossos pensamentos, não são as coisas bonitas ou coisas boas que nós possamos fazer que podem expulsar Satanás, que podem expulsar demônios, que podem nos libertar, que podem nos fazer continuar a nossa peregrinação. O que pode nos fazer continuar a peregrinação é a revelação de Deus, é a palavra de Deus. Então nós temos que nos manter firmes nesta palavra, com fé e as obras acompanhando essa fé. A fé sem obras, como já dissemos, é morta ela precisa de obras da fé. Por isso nós temos que andar nesses caminhos, temos que continuar a mostrar as nossas obras. Então que Deus possa nos fortalecer, Deus possa nos ajudar nessas peregrinações, nesses caminhos, porque realmente nada podemos fazer sem Deus, mas é preciso ter muita atenção. Não são as coisas boas que nós estamos a ver, não são as coisas boas que Caim foi mostrar, não. Foi a revelação. Sim, a revelação. Isso é que agrada a Deus. Isso é que Deus ordenou a Abel para que fizesse. Então Abel, a oferta dele foi aceita, a oferta dele foi atentada por Deus, porque foi através da revelação de Deus. Agora muitas pessoas hoje querem se conduzir através da beleza, e nós vimos que a Eva viu que esse fruto era bom. Os filhos de Deus no tempo de Noé viram que as filhas dos homens eram formosas. É por isso também caíram na palavra, porque não era essa a revelação de Deus das coisas boas, das coisas formosas, mas da sua revelação, da sua palavra, aquilo que Deus orienta que você deva fazer. Então que Deus possa nos ajudar e possa nos fortalecer. Senhor Jesus Cristo, agradecemos, Pai da Glória, por tudo que o Senhor tem feito. Pedimos, Pai, que o Senhor continue, meu Pai, nos fortalecendo e trazendo as suas revelações, meu Pai, sobre nós, que sejam elas nos conduzindo, meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo.